Fala pessoal, nós vamos ver agora como resolver equações diferenciais exatas, um tipo bastante conhecido de equação diferencial. A primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar se realmente a equação diferencial que você tem ela é exata. E para fazer isso, o procedimento é o seguinte: considere que você tem duas funções aqui, um m de xy e um n de xy também. Se o my, o que é my? A derivada parcial dessa função aqui com relação a y for igual ao nx, essa equação diferencial ela é exata. Vamos conferir isso então. Qual é a derivada de m com relação a y? Para esse primeiro termo, derivada com relação a y será igual a 2x, que é a constante, vezes a derivada do y ao quadrado, que é 2y, menos derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, ou seja, 4xy menos 3y ao quadrado. O nx, por sua vez, é igual à derivada parcial desse cara aqui com relação a x, duas vezes 2x vezes y, o y aqui é constante, menos 3xy ao quadrado, 3y ao quadrado é uma constante, o menos 3 na verdade é uma constante, então nós temos aqui menos 3y ao quadrado, mais nada, mais zero, porque a derivada desse cara aqui ela vale zero, portanto aqui nós temos 4xy menos 3y ao quadrado, ou seja, esses caras realmente são iguais. Se eles são iguais, a nossa solução terá a seguinte forma: ela será um f, uma função tal que o fx, o f, a derivada parcial da nossa, a derivada parcial da nossa resposta, da nossa equação, ela será igual exatamente a esse termo aqui, ou seja, a derivada parcial com relação a x, ela é 2xy ao quadrado menos y ao cubo dx. Se o fx, se a derivada parcial com relação a x é igual a 2xy ao quadrado menos y ao cubo, portanto o nosso f em função de x e y é igual à integral desse fx dx, ou seja, a integral de 2xy ao quadrado menos y ao cubo dx. E aqui uma integração normal, x quadrado, y ao quadrado, integrando esse termo aqui com relação a x, menos x y ao cubo mais g de y. Calma, agora eu estava até entendendo até agora eu parei de entender. Da onde veio esse g de y? O g de y é o seguinte: se você quer que a derivada seja igual a esse cara aqui, então nós temos várias possibilidades. Por exemplo, x quadrado, y ao quadrado, menos x, y ao cubo, mais 3, pode ser uma constante aqui, ou mais 7y, pode ser também. Por que 7y poderia ser? Porque se a gente deriva 7y com relação a x, ele vai desaparecer do mesmo jeito. Portanto, nós temos alguma coisa aqui, alguma função de y, pode não aparecer y, pode ser só uma constante, mas pode ter y também aqui, tal que a derivada seja igual a esse cara. A mesma coisa vai acontecer para fy. O fy, xy, que é igual a, agora é a vez desse aqui, 2x quadrado y menos 3xy ao quadrado mais 2 dy, portanto, o nosso f de xy, novamente integrando agora com relação a y, ele será igual a 2x quadrado, integral de 2x quadrado y menos 3xy ao quadrado mais 2 dy, integração comum novamente, portanto, x quadrado y ao quadrado, integral desse termo aqui com relação a y, por quê? Esse cara aqui é constante, eu integro só o y, menos x y ao cubo, se você derivar você vai ver que vai dar certo, mais 2y mais h de x, porque agora acontece o oposto. Agora eu posso ter qualquer função de x aqui ou uma constante e a derivada continuará sendo essa, então eu preciso incluir esse termo aqui. E aí vem a pergunta: o que tem aqui que não tem aqui e vice-versa?
Esses serão os termos g de y e h de y. E a resposta é a seguinte: esse termo é comum aos dois, esse termo é comum aos dois. O g de y, uma função que só tem a y, só pode ser o 2y, portanto, o g de y é igual a 2y e o h de x ele é igual a zero. Por quê? Não tem nenhum termo aqui nessa equação de cima tal que a gente possa assumir que ele seja o h de x. Não tem nenhum termo aqui somente em função de x. Portanto, qual é a resposta final? A nossa resposta é a seguinte: é a soma de todos os termos comuns, portanto, nós temos aqui x² y² menos x y³ mais 2y, eu posso estar olhando esse aqui ou esse aqui, tanto faz. Tudo isso igual a constante, lembrando que o h de x ele vale zero. E é isso aí, está aí um exemplo de equação diferencial exata. Começamos pelo teste para saber se ela de fato ela é exata e terminamos com a resolução utilizando as derivadas parciais de f com relação a x e a y.